Hoje não, hoje é sábado, aqui no Fala Comédia, o maior programa de todos os tempos, com as maiores teorias de Mr. M. Cara, eu estava aqui na Austrália, quando eu vi uma grande pirâmide surgindo, eu falei, cara, estamos enrascados. Sucesso! Vai lá pra vocês. Bom demais. Fala, comédia! É isso, pessoal. Estamos mais um episódio aqui. Pra vocês que achavam que a gente era só papinho, que a gente só falava e não cumpria, estamos aqui, ó, pra provar que a gente fala, mas a gente faz, meu amigo. E trouxemos em dobro ainda. É Foram isso dois. daí, pra poder economizar a passagem da rapaziada. Botamos todo mundo no mesmo Uber. De Londrina pra... Dividimos o mesmo prato. Caramba. Almoçamos juntos. 2 Big Bob e felicidade, meu parceiro. É isso, sejam muito bem-vindos de novo a mais um programa. Hoje aqui com o Matheus Matos e Felipe Abessalão de novo, vindo pra cá pra provar que a gente é homens de palavra. Vamos, pô. Satisfação imensa. Vitão, quer falar alguma coisa ou vamos soltar o pau aqui logo? Não, só avisar olha que só. hoje... Solta o pau! Hoje o papo vai render. Rapaz. Então, se você assistindo, já senta, prepara que vai vir história hoje. E promete. É isso daí. A gente, infelizmente, esqueceu de pegar nosso chapeuzinho de papel laminado. Verdade. Não deu pra Fazer trazer fazer hoje. um contato aqui. Eu queria pegar uma parada meio sinais, assim, meio Bruce Willis. Não consegui, infelizmente. Mas qual é o vocês de sentido, casa- qual é o sentido do chapeuzinho de alumínio? Pra galera não ler Conexões. sua mente, filho. E bloqueia? Isso bloqueia sua Bloqueia mente a da mente. KGB, dos aliens. Então dos quer dizer, o Anunnaki. Magneto usar aquilo não tinha necessidade nenhuma. Era só enrolar a cabeça dele igual um Chester. Ela ia mas o fazer o Magneto já pontinho. tinha, pô. E o pontinho, pô, se não tiver pontinho, domina, né? Se não tiver o pontinho, ele lê. É aquele finalzinho da pasta de dente que o pessoal deixa ali pra cima. Se não tiver o pontinho, já era. Vai Já ler tudo. era, Vai ler já tudo. Não, era. tem que parecer um Teletubby, senão não adianta. Verdade. Mas é isso, pessoal. Então vamos começar, meus amigos. Que honra estar com vocês aqui de novo. Bom, prazer. Pô. E hoje, pra gente não falar sobre comédia, mas falar com comediante, né? Pra gente poder falar um pouquinho mais das paradas que a gente curte, que a gente quer viajar, que a gente brisa. Então, nada melhor do que trazer a galera pra essa resenha assim, maneira. demais. Vamos lá. Cara, a gente tava batendo um papo lá fora, assim, só pra gente poder dar o start nessa paradinha. Eu confesso que eu não manjo tanto de futebol, então quando for futebol eu vou deixar para o meu parceiro aqui entrar do lado. Mas vamos começar com o que tá em voga, tá ligado? Sobre teorias, assim, agora. De Copa do Mundo, né? Eu pensei em começar falando do Papa, já que é um assunto que tá aqui agora. Em alta, tá em alta. O Papa. Sim, Papa. O que vocês Mas acham o dessa Matheus, palavra? ele faz o stand-up dele gospel, né? É, cristão. É o cristão, mas é o protestante, né? Ele não É o protestante, não é o católico. E aí- Eu não sei nem se tem uma galera do catolicismo fazendo, cara. Eu não tô ligado. E eu também nunca... Eu nunca vi. Eu já vi Eu já o que vi da Umbanda e tal. Da mas Umbanda do tem uma católico- galera da... Assim, tem muita gente que inclui a Umbanda por ser um bandista Sim, e fala sim. da Umbanda. Mas assim, como o stand-up que você faz, que eu acho sensacional, valeu. voltado pro público gospel, Sim. eu acho que são somente a galera gospel que faz. Eu não sei se tem outros que fazem também. Não sei, eu conheci uns caras da Umbanda, os caras são geniais também. Pô, tem o Muito Giro da bom. Comédia aqui no Rio, que é maneiríssimo Sim, também. sim, tem uma verdade, galera, verdade. entendeu? Mas assim, essa linha que você tá falando, até deixa eu só fazer aqui as honras do seguinte, que eu tô... É uma honra estar do lado desse cara aqui. Imagina, pô. É, Imagina. o cara que... inclusive, eu não sabia de onde esse cara ele era tão genial, eu não sabia as referências que ele tinha, né? Porque eu gosto de ver das minhas referências, as referências deles, né? E aí eu falo, cara, esse cara parece com quem, cara? Então, assim, o cara é original pra caramba, é um cara incrível, né? Então é um prazer estar do seu lado legal, aqui, obrigado, mano. O cara obrigado é mesmo, sensacional, que inspira muita gente. Esses dois aqui também são fera demais. E o que acontece? O lance da comédia cristã, no sentido de a gente ficar antenado com esses assuntos em relação ao Papa, fazer até algumas piadas em relação a tudo isso, é porque existe uma profecia antiga de que provavelmente esse seria o último Papa. Seria o Papa, o Papa, eles falam Papa da escuridão, né? É, Se você fala que Papa traria Negro, esse estaria a lance escuridão aí, para a isso. igreja, o Apocalipse, né? Alguns acreditaram que esse Papa Negro estava relacionado até à cor de pele, né? Mas Sim. não era. Tem gente que acredita que essa profecia fala de um Papa que traria a escuridão.
Que através As dele trevas, viria né? as trevas. Isso. aquele O Anakin momento. Skywalker da igreja, né? Não, seria o Palpatine, né? Seria o Palpatine. É. E entrou bonzinho ali e se revelou depois, né? Esse cara é mais o Palpatine da parada. Mas dentro da igreja evangélica, né? Do gospel, qual é a igreja que você faz parte, a congregação? Hoje eu faço parte do Evangelho Quadrangular. É uma igreja... Ela nasceu nos Estados Unidos, através até de uma atriz de Hollywood, que se converteu e tal. Não foi a Muitos Cher, anos. não, né? Tô zoando. Porque a Cher tem impacto, né? Que ela não envelhece. A Cher... Eles falam que ela usa substância. Não, Que é até interessante falar disso. Os aqui. caras bebem... Você bebe o sangue de criança? Não, Então- bebe o sangue da Cher, pô. O sangue da Cher vem é melhor que da filtrado, já vem criança. Já vem, filtrado. pô. Que bagulho doido, o negócio ficou branco ali. É, meu parceiro. Caraca, É a mano. cortina aqui, ó. Maneiraço. Mr. M. Como pode? A cortina fechou. É fantástico. Que pode? Falando de teoria da conspiração. A bagulho- cortina fechou. Vem um papo aí, vai me pegar. É assim, ó. É o papo, não é Papatini, é o Papatini. É o Papatini. Tinibe. Mas é doideira, porque assim, agora ele tá falando, né? Dentro do que a gente acredita, das religiões e tal. Cara, o Papa ele é uma representatividade de Pedro, né? Sim, Que da Jesus igreja. deu a Pedro a chave do reino e tal. E aí os papas são a sucessão de quem foi Pedro. E aí chega uma profecia que fala de 8 papas, e esse era o último. Então essa é a treta que está por trás desse maluco aí. É, o que- oitavo Papa da Era Moderna, tem lá uma Isso, contagem, é de uma né? contagem até agora, né? Porque já Mas, teve aí, mais, mas né? aí, dentro da tua doutrina, o Papa simbolizaria o quê? Nada? Não, pro evangélico, o Papa ele não representa nenhuma Seria um autoridade. bispo? Seria um bispo da A gente igreja? respeita porque a gente entende que, poxa, é uma pessoa que se dedica, que se entrega, Entendi. né? Mas não que a gente tenha ele como autoridade, né? O Papa hoje a gente observa as atitudes dele porque é até interessante. Dentro do Evangelho, a figura do Papa, ela representa pra gente, vamos dizer assim, como se ele fosse o limiar do que seria moral para a igreja. Um exemplo. Entendi. Se o Papa um dia aprova o aborto, para os evangélicos é tipo assim, caramba, o Papa aprovou o Até aborto. o Papa. Então o negócio vai ficar feio. Então, pra gente, meio que Ele vira limiar. ele vira uma referência, Isso. né? Como se fosse um pilar, né? Que influencia outras religiões Exato. também, né? Não que a gente o tenha como autoridade, né? As autoridades evangélicas, a gente não acredita nesse lance de que ele seja a sucessão de Pedro. Isso aí a gente não leva, não. Mas Ele é ele, um RP mas da ele igreja. seria, então, um influencer. É relações públicas da igreja, tipo parceiro. isso, É o tipo cara. isso. É um mentor ali que É a um cara que opinião você dele... fica observando. Fala, pô, se até o Papa tá aprovando esse negócio aí, irmão, o negócio vai ficar feio. É. Então a gente tem ele mais como isso. Não no modo geral, é a minha opinião mais Eu acho pessoal. que essa questão da colocação do Papa como o oitavo e tal, vem muito da linha do Francisco, que era aquela coisa franciscana, do Papa pobre, do Papa que olha pelos necessitados, é uma coisa mais franciscana, tanto que o Sim. nome é Francisco, né? E esse Papa vem e volta no padrão igreja, Sim, como sempre sim. foi, né? Então, talvez isso seja assim, a volta da soberba da igreja, né? Ele é americano, né? Americano, que absurdo. Aí entra muito nessa linhagem, né? De pensamentos, né? Que a gente vê que o próprio Francisco, quando eleito, existia muita pressão, por exemplo, de papas só serem europeus, né? Só europeu, tem que sair um pouco da Europa. E a ideia de ter um Papa americano viria da questão da quantidade protestante, né, de evangélicos nos Estados Unidos ser maior do que de católico. Meio que pra... Então, eles queriam equilibrar isso, trazer mais fiéis, converter mais fiéis ao catolicismo. Então, na época do Francisco, eles já iriam eleger um Papa americano, tanto que elegeram rápido esse. É verdade. A fumacinha bem branca foi rapidinha. Então, na realidade, eles quiseram fazer uma transição de trazer um Papa franciscano. Vamos tirar o Papa da Europa? Vamos, mas vai ser franciscano. Aí olha só a viagem, né? Aí entra nas teorias conspiratórias. Eles escolhem um Papa da América Latina, que é um lugar pobre na cabeça deles, lugar que foi colônia, né? Ou ali ou da África. Não escolheram um Papa australiano, por exemplo, um Papa americano. Pegaram um Papa, vai ser franciscano, então ele é pobre, representa os pobres, então vai ser de um Verdade. lugar dos pobres. Aí vem um argentino, latino-americano, colocam ele como Papa ali, e ele vem na humildade e tal, muito tolerante, uma coisa que confrontava muito a igreja. Tinha muitas pessoas que não gostavam da postura do Francisco. E aí, com a passagem dele, com a morte dele, vem agora o Papa, que seria americano, ele vem agora
Tipo, a gente já botou o papo aí que vocês queriam, tá? Agora a gente vai seguir com a nossa programação normal. É verdade. Senta lá agora, deixa Deixa a Ficaram gente... quietinho, né? Aí Vai tem a deixar- bandeira do LGBT, eu sou Não, daltônico, né? O cara passou. E aí fica a galera, ele passou direto pela... Aí começa essas questões, né? Agora a gente puxa o freio, solta um pouquinho a corda, agora a gente puxa um Isso aí. pouco, solta para manter... Tentando agradar gregos e Exatamente, troianos, né? mantendo o equilíbrio ali do agrado geral da galera. Mas tem muita coisa. O Vaticano em si, ele é muito cercado de teorias, né? De mitos de tudo, né? É, porque assim, é incrível, né? Você tem um país do tamanho que é o Vaticano, É. e ele é cercadíssimo de tudo isso. Tem a Basílica, né? Sim. Tem a famosa biblioteca que tem, supostamente, lugares que são proibidos de entrar, tem documentos, isso é declarado por eles. Sim. Existem documentos e livros que não são permitidos de você ler. Dizem que a Arca da Aliança está num lugar secreto desse, né? Que o Indiana Jones foi Isso, atrás. exatamente. A Arca da Aliança. Tá. O que tem de teoria sobre uma das teorias do Vaticano é que, na realidade, a igreja, o Roma, né, o Império Romano, nunca foi cristão, né? Sim, sim. E aí, no momento em que eles percebem que o enfraquecimento do Império, eles criam a igreja católica apostólica romana. sim. E aí o César assumiria o papel de papa. Isso eu não estou que criei isso, não. Isso é o que falam. É tá? a história, né? Aí cria-se o papel do César, se transforma no papa. E aí eles botam... O que eles fazem? Eles levam a igreja para as localidades. E como estava tendo o imperialismo, né? Os reis estavam surgindo, eles eram ligados à igreja e a igreja determinava ao rei o que o rei tinha que fazer. Então, ele se torna uma expansão do Império Romano nas nações imperialistas. Então, na realidade, é como se o Império Romano tivesse se transformado na Igreja Católica. Exato. Foi partidário, né? Foi político Isso, então, então você tem muitas manobras ali, muitas doutrinas que foram criadas para que a Igreja Católica tivesse sempre o controle, inclusive de posses de terras, Sim, né, sim. e tudo O mais. lance do padre não poder ter linhagens, né? É bem isso, né? Exato. Porque tudo que vai pro padre retorna pra igreja. Porque senão você teria herdeiro historicamente, né? Então, não, o que você recebe de doação nunca é do padre. O padre é só uma figura representativa, é um César, né, ali. Como isso se fosse aí. uma filial de César ali. E aí tem essas questões, né? Aí depois, quando você tem a ascensão dentro da Revolução Francesa, que você vem com o protestantismo, né? Acho que é Lutero, né? Martinho Lutero, Sim, Lutero. cria a igreja, a Reforma Protestante. Protestante. Aí você tem a própria igreja anglicana, que o Luís VIII rompe com a igreja católica por conta da necessidade de se separar da esposa, casar com Ana Bolena. Ele rompe com a igreja católica e cria a anglicana. Com isso, cara, ele perde vários privilégios, várias negociações. O cara fica com tanto ódio que ele mata a mulher com raiva. Porque ele rompeu com a igreja. O cara fica com ódio da mulher. Eu rompi com a igreja por causa de você. Aí ele cria a igreja dele, que é como se fosse uma igreja católica, mas nessa aqui você pode se separar, tá? É tipo uma bola de neve católica. Sacanagem. O cara fala. A igreja mais disruptiva, assim. O cara fala assim, é igual a própria igreja evangélica. O cara fala assim, a batista não pode cortar cabelo. O cara vem para a verdade. Assembleia de Deus, que aqui pode. Tô chutando aqui. Aí tem essas teorias. Aí a anglicana faz isso. Então, com isso, ele perde várias negociações políticas que ele vai falar, não, ele rompeu comigo, então você não pode negociar com ele. Então, a igreja sempre teve um papel muito forte nas questões políticas. Né? Exatamente. Principalmente Até naquela hoje. época, né? Até hoje. Você vê isso muito forte. Quando a gente fala da Igreja Católica, teve um imperador ali, que eu esqueci o nome dele, cara. Me fugiu o nome dele. Ah, esqueci. O nome do calendário é... Nossa, o calendário é... esqueci, porque tem meio que o nome dele. Esse cara, ele meio que uniu a igreja ao império. Constantino? Constantino. Constantino foi o que criou a igreja. Porque Exatamente. sonhou que Deus falava com ele abandonou todo... Então, E aí Constantino que cria. Né? Esse cara, ele meio que fez essa união, assim, do que era político e religioso, né? E começou a meio que afrouxar algumas rédeas para poder conseguir falar com as duas galeras ali. O cara falou, não dá para eu doutrinar aquele cara sem que eu tenha a religião na frente, né? Opa! Pausa para o momento. Por isso pelo que amor de Deus. eu vim por causa disso aí. Isso aqui Como é só- seu nome? Como é seu nome? Rapaz! Luiz, um cara legal, aberto, Luiz. Isso aqui é Olha sensacional. só, muito obrigado. Obrigado, muito vai. Valeu, obrigado. chefe. Tamo junto. Parabéns aí, Patrone, Delivery. tirou Umas paradas onda demais. deliciosas aí.
Pô, parabéns aí. Tirou o parceiro. foco, né? Não tem pô, como, é né? ruim. Patronezinho quando chega, filho. Aí, Aí vou te que falar que eu tiraram fico... onda, Olha hein? só, olha Aí, só. ó, fiquem à vontade, É, pega aí. vamos lá. É Não. pra gente poder, pô, amassar. Amassar na resenha. Maceta. Chega. Então, essas questões vai muito ligado ao momento. Então, não dá para eu falar de política. Se eu tiver religião comigo, eu consigo manipular mais fácil. Então, são criados ali artimanhas. Você sabe né? qual filme relata muito bem isso? O livro de Eli. Caraca, é o isso livro de muito Eli. bom. O livro Embora de se Eli- passe no futuro, Exato. né? Ele Apocalíptico, quer né? a Bíblia para dominar o povo. Isso Então mesmo. ele sabe que o poder que tem, né, da narrativa, o poder da narrativa bíblica é Inclusive, aquela cena que o Gary Oldman fala isso, puto da vida, sobre o livro. Aham. Gary Oldman é absurdo, né? O Gary Oldman é um cara... mas Ele é um que- cara que faz de tudo, né, cara? O Gary Oldman. É absurdo. Aquela tremida dele. Aquele cara ali é. Você sabe que o Quinto Elemento ele não queria fazer, né? Ele tinha ódio de fazer o Quinto Elemento, né? Não. Ele não queria mesmo? fazer. Só que aí o Luc Besson, que era o diretor, ele tinha feito um acordo com ele, né? De grana, que tinha emprestado há muitos anos. E o cara, não, tu vai fazer o filme comigo. Aí ele leu o Como é que roteiro, pode, mano? achou o roteiro horrível. E aí ele gravou. Você pode ver que o personagem dele, ele é o vilão do filme e o Bruce Willis é o mocinho. Eles não se encontram em nenhum momento no filme. Caraca, é verdade. Que eles gravaram em dias diferentes, tal, por causa da agenda do Gary Oldman. Eu só posso gravar nesses dias aqui. Aí tudo bem. Aí o Bruce Willis não tinha agenda para gravar com ele. Se você assistir o filme, você vai perceber que os dois não se encontram em nenhum momento no filme. Assiste só para Eu não você ver. de lembrava novo. disso. É, Aí, ó, assiste. curiosidade. Já tem um interessante. corte aí Caramba, interessante. verdade. Assista o Quinto Elemento, que o Uma vil- nova perspectiva. um dos, talvez o único, ou talvez o único filme, dois, né, que o vilão não encontra o mocinho no filme. Eu não lembro nem como é que é o desfecho. Verdade. Do Quinto Elemento? Não, é da vou parte- contar da isso. parte Não, do vou... vilão. Do vilão. Eu lembro bem, que eu já vi várias vezes, que eu acho fantástico. É uma história em quadrinho, né, na verdade. Né? Sim. Depois assiste lá, que é bem legal o Se eu não Quinto me engano, ela é Elemento. francesa, não é? Essa história em quadrinho? Eu Não tô sei a falando origem, besteira. não sei. Aí não é que esteja falando besteira, eu realmente não sei a origem da história. Desconsidere o que eu tô falando, tá, pessoal? É, Cara, é puro achismo. e o Chris Tucker, fantástico ali, né? Corbin Dallas, Corbin. Faz um radialista, né? O Chris Tucker. Bom demais. Que tá fazendo o filme do Air Jordan, né? Do filme do Air. Quando eu vi o Chris Tucker, eu fiquei espantado. Eu falei, caramba, ele envelheceu pra caramba. Eu tava um tempo sem vê-lo, né? Aquele Aí, cara é sensacional. Pô, o Chris Tucker é muito bom. E no filme ele tá ótimo também. Você vê que o cara, quando faz comédia, Não, é né? impressionante. O cara, ele bota no bolso qualquer coisa, velho. Impressionante Cara, isso. é No filme do fantástico. Jordan, cara, ele conseguiu. Porque você tem a imagem dele na sua cabeça meio bobalhão, meio. A hora do Rush. No Jordan ele Isso. equilibra isso de uma forma. Não, incrível. e extremamente natural. Não, a senhora pode sentar aqui. Exatamente, E tal, né? A vaiola dele. Pô, esse filme é muito bom. E a história do cara que fundou a Nike é absurdo, né? É absurdo. O visionalismo. O americano tem muito isso, né? O cara é muito visionário, sabe? O cara. Eu lembro que quando o John Lester, abrindo aqui parênteses aqui, né? O John Lester, quando ele queria criar a Pixar, a ideia dele era: ao invés de fazer desenho animado, eu vou fazer com computação. Então ele procura a Disney, e a Disney tinha feito um puta sucesso com o Rei Leão, e aí o Rei Leão estava lá, concorreu ao Oscar, foi o primeiro desenho a concorrer ao Oscar de melhor filme, né? O Rei Leão não, desculpa, a Bela e a Fera. Agora realmente não me lembro, acho que foi o Rei Leão ou a Bela e a Fera. Agora não me recordo. Aí ele procurou a Disney, não, a gente vai continuar fazendo desenho, então. Aí ele procura vários estúdios, o George Lucas sinaliza para ele, acho interessante, mas vamos ver investimento e tal. Aí um cara fala para ele, procura o Steve Jobs. Esse cara aí é o cara que vai comprar tua ideia. Esse cara aí, ele compra qualquer ideia. Tu levar para ele que... Aí ele procurou, marcou um jantar com o Steve Jobs. Ele falou que levou 15 minutos de jantar. Ele, eu quero fazer desenho, mas ao invés de ser desenho, ser computação gráfica. Ele, como assim? É 3D, elemento. Tá bom, quanto você precisa? Aí ele, 2 milhões. Ele, tá, então eu vou te dar 3 e eu sou majoritário da empresa, tá? Aí ele, tá bom. Aí 15 minutos, você quer comer alguma coisa? Vamos comer. Aí pediu a comida, É o acabou a patrônio. comida. Caramba. Aí fechou. Aí ele procura o George Lucas, fala, eu tô com dinheiro para fazer, então vamos fazer. Aí ele faz pequenas animações, ele tem inclusive o Teeny Toy, que foi o embrião do Toy Story. Aí ele vai e faz o Toy Story de 95. Tanto que se você vê o início do desenho, o garotinho tá brincando, qual é o nome do garoto? Andy, tá brincando com o Woody, aparece lá, agradecimento especial a Steve Jobs. Não sei se você vê de novo ali, para você procurar. Vai lá, agradecimento especial a Steve Jobs, que ele compra a ideia. Aí ele faz o Toy Story, aí a Pixar é criada ali, aí ele faz o Vida de Inseto.
Aí dali aí o John Lasseter falou, vou fazer Procurando Nemo. Aí a Disney, não, a gente quer comprar a Pixar. Aí. Viu? E foi viu o aí resultado. que o Steve Jobs ficou realmente multimilionário. Não foi por causa da Apple. Foi porque quando tem a mudança da compra da Pixar, ele se torna o maior acionista da Disney. Todo mundo acha que o dinheiro dele vem da... Aí ele se torna, não sei se o maior, mas um dos maiores acionistas da Disney nessa compra da Disney da Pixar. Que doideira. Aí vem o Procurando Nemo, e o John Lasseter vira o diretor da Disney, né? Ele passa a ser o diretor executivo de todas as animações que dali vai adiante. Eu piro nessas histórias assim, cara. Que É muita viagem. O cara confiar muito no que ele faz, né? O cara vai lá, não, te dou o dinheiro aqui. Tipo, se eu perder, não tem problema. Eu apostei no cara. Muito sabe? maneiro isso. Então, essa coisa do americano é muito forte isso, do cara comprar a ideia de qualquer um. Não é porque você é filho de alguém, amigo. O cara, não. Vem cá, Não vamos tem lá, conchavo, né? Não tem. Se você trouxer uma ideia boa, o cara compra. Vamos lá, eu acho isso legal. Isso é um espírito que eu acho muito legal de apostar no cara, na ideia do cara, sabe? Eu acho isso fantástico. Pô, isso daí, se você for parar pra ver, a história do Sylvester Stallone é essa toda, né? Ele veio pros Estados Unidos, ele é italiano, né? Ítalo-americano. Eu acho que ele é italo-americano. Acho que ele é americano. Ele vem de... Acho que os pais dele eram italianos. Sim. Eu acho que ele é americano, sim. Ele não é italiano, não. Ah, eu sei que, pô, ele não tinha uma situação legal, ele era até garçom, se eu não me engano, né? Ele fez de tudo, né? Ele estava em Nova York, ele tentou fazer testes, mas os caras, você tem a dicção horrível. Cara, Ele tinha uma paralisia, ele tem uma paralisia facial, né? Quando nasceu, ele teve... Ah, isso já é de sempre? Eu bateu pensei que era depois de um tempo. Acho que bateu um vento ali na hora. Ele ficou... Assoprar na cara E aí ele fazia testes em Nova York e ninguém aprovava ele na Broadway, né? E aí ele vai para Los Angeles, e Nova York já tava queimadão. Pô, o cara chato, vem toda hora aí e tal. Aí, tipo, o cara querendo fazer open mic. Eu quero fazer open mic. Me dá 5 aí, na moral. A boca torta pra fazer open mic, nada, sai daqui e tal. Aí ele vai para Los Angeles. Aí em Los Angeles, aí ele tá lá, ele vê uma luta do Muhammad Ali com... Poxa, esse é o nome dele agora. Ele vê uma luta e o cara derruba o Muhammad Ali, que era o Cassius Clay, né? Só que, na realidade, tem uma foto do cara pisando no pé do Muhammad Ali e ele se desequilibra e cai. E o Muhammad Ali falou assim, ele não me derrubou, não. Ele pisou no meu pé, eu me desequilibrei e caí. Só que, na realidade, o cara se tornou um fenômeno porque ele era branco, e ele aguentou até o final com o Muhammad Ali, que era uma coisa muito difícil. Então, essa luta inspira o Stallone a escrever o roteiro do Rock. Caramba. Aí ele escreve o roteiro do Rock. O nome é Rock por causa do Rock Marciano, que ele era fã, mas com base na história desse cara que aguentou os rounds, era um cara desconhecido, ele escreve o roteiro do Rock. Aí ele leva nos estúdios. Aí o estúdio fala, adorei a tua ideia, mas a gente quer colocar o Paul Newman para ser o personagem Rock. tem que ser outro. Aí ele, não pode. O Paul Newman, eu quero fazer o Rock. Aí o cara, então não pode. Aí ele leva na Universal. O cara, não pode. O cara, eu te ofereço 300 mil, 400 mil pelo roteiro. Ele, não, eu quero fazer o Rock. Aí ele vai na MGM, que é a do Leão, né? Uau, o leãozão lá. Aí os caras falam, tudo bem, você pode ser o Rock, mas a gente vai te dar só 150 mil. Aí ele, então tá bom. Aí ele vai vender o cachorro. Ele vende o cachorro dele, Ele vende né? o cachorro para poder pagar lá alguma coisa, uma viagem. Depois ele compra o cachorro de volta por um preço maior, 50 né? mil que ele pega o cachorro de volta, tá ligado? Aí ele paga um dinheirão do Que cachorro. doideira. Porque o cachorro era E tu dele. sabe o que é mais legal de tudo isso, essas histórias? É o seguinte, quando a pessoa falava que ele não tinha dicção boa e tal, eles não mentiam, cara. Não mentia, Era até hoje, verdade. né? Às vezes as pessoas, elas falam pra gente, não é pra desanimar a gente, não. Elas estão falando, às vezes, até pra... Pô, mano, não paga esse mico, não. Entendeu? Pô, não é... Vai fazer outra coisa. Só que aí vai do que o quanto você acredita naquela parada. Que foi o que A aconteceu tua fé, com ele. né? É a fé, pô. Exatamente. Ele, não, eu vou fazer o Rock, vou fazer o... E aí o Rock entra muito... O que você tem que fazer, talvez? Usar isso a teu favor. Por exemplo, ele, como o Rock era um cara bobão, eu tô aqui na loja de doce e tal. Era um personagem que não sabia ler, eu tava aqui com a garotinha. Então encaixou a fato dele não ter uma boa dicção, dele ser um cara meio, talvez, chamado de paradão e tal. Usou Ele vai isso a lá, favor. usou isso a favor, criando um personagem com essas características, né? Aí o Rock ganha o Oscar de melhor filme. Aí ali, você vê, aí o Rambo é um cara também atormentado, tem um cara que fala pouco. Então ele entra numa linha de
Ele conseguiu... Personagem introspectivo. O muito- Schwarzenegger, ele só Exatamente. tem uma Isso que eu ia fala. falar. I'll be back. O Sarah pessoal não Connor. conseguia falar com ele. Por quê? Porque o cara via que ele não tinha como se expressar tanto. O E cara... ele nem tinha um sotaque bom também. Né? I'm Governator, California. Now, get down. Cara, assim, tá, os caras, oh, the chop, the chop. Tipo o inglês do Bolsonaro. Ice cream, ice cream, popcorn. Isso é bom demais. Ah, o predador, o quê? Isso é bom But demais. the hell is on you. Então, ele entra porque ele foi Mr. Universo. É. O Conan precisava de um cara gigante. Tanto que a espada pesava papo de 30 quilos. Para que quando ele levantasse a espada, Fizesse o o músculo dele levantasse, para ele ficar mais forte, né? É. Não, Aí o vocês Conan. sabiam que o cara, isso aí, ó, pode ser até fake news, mas pelo que falaram é verdade. Você tá no TikTok? É, tá no Zip Zop e eu te acredito. Ele tinha que ter dublê pra sacar a espada. Não, Porque tinha o os braço- caras para entregar a espada para ele, que eu li. É, que ele não conseguia meter a mão aqui, até porque, Porque o tanto músculo músculo. dele é... Não, ele não não, alcançava. ele não alcançava. Você não consegue coçar as costas por causa do músculo, né? Então ele não conseguia puxar a espada do negócio. Ele tinha que ter um dublê de gente pra puxar a Caraca. espada pra ele, pra Não, ele mas poder... esse cara Caraca. ele era bizarro. O corpo dele. Até hoje ele é. Você pode ver que o nome do campeonato mais que os caras mais perseguem é o Arnold, né? Exatamente. Pô, ele tinha um muque dentro do muque. Ele era igual o desenho do Popeye. Ele fazia assim, vinha mais. Irmão, os memes que eu vejo que Cara, são mais bizarro. maravilhosos é treinar o suficiente pra ficar igual o Schwarzenegger, com o abdômen com a cara do Batman. Você já viu isso? Bizarro, O né? abdômen dele é igualzinho a cara do Batman, mano. E numa época que hoje você tem recursos nutricionais, Poxa, não tem nem comparação. de próprio ciclo, né, de anabolizante, o cara fazia uma época, né, ele parava ali, tanto que ele operou até o coração, né? Você tem ciclos de anabolizante. E ele tinha uma estrutura que o cara hoje consegue. Você vai ver um cara hoje é mais definido do que ele, mas para você chegar nele antigamente era muito difícil. Hoje é Exatamente. muito mais fácil, né? caras Hoje tem falam muitos muito mais métodos pra chegar. Isso, exatamente. Muito mais Tipo, estudo. Você muita trabalha coisa. músculo, esse aqui você faz assim, Isso, esse isso aqui aí. você faz assim. O cara não tinha isso, ela só puxava. Você Aí, vai ver que ele fazia os negócios de doido aqui, tudo assim. É. Tanto que tem gente hoje que é contra essas técnicas de antigamente por causa disso. Porque não eram técnicas tão refinadas, digamos. Porque não se tinha exatamente. tanto conhecimento. você vai Ação e aperfeiçoando. fé. Mas você sabe que isso aí também tem um detalhe, né? Você vê, os 100 metros rasos, se você pegar o cara que foi campeão de 100 metros rasos há 100 anos atrás e você pegar o de hoje, a diferença acho que é de... ou nem chega a um segundo. Caramba. Ou é um segundo e pouco, assim. E você tem os sapatos do cara eram de prego, a pista era dura, o impulsão era diferente. Você vê o quanto se evoluiu tecnologicamente como para os caras chegar falam. a menos de um segundo de Os caras diferença. falam do Pelé, né? Foram falar com o Pelé. Pelé, você faria 1000 gols hoje? Ele falou, eu faria 2000. Variador é meu, entende? Entende? Com tudo Romário que ele falou isso tem, também. entenda. Porque, cara, hoje em dia o cara tem alguém pra a chuteira dele ser amaciada. Não, o Ronaldo, ele ia para os Estados Unidos, ele tinha uma forma que ele enfiava o pé. Isso, pô, pra desenhar Ele pisava, a perfeitamente. chuteira vinha de acordo com Isso a aí. anatomia do pé dele. Pô. O Pelé vinha a chuteira lá de couro de sapo, tinha que jogar no balde com água para amaciar, e o cara tinha que jogar daquele jeito. Pô. Falar em futebol e o Ronaldo, essa parada da Copa do Mundo, que tu falou que tu acha que rola umas treta, a de 98 tá no seu... Total, No seu 98 acervo? é total. 98 é total, porque você... Em 2002... essa próxima Copa agora, você pode anotar. Eu falei que essa Copa agora Falou ia que ganhar ia. Brasil ou Argentina. Falou. Ganhou a Argentina. Caramba! Eu falei, ó, e essa próxima Copa agora, só não vai ser se não for do Brasil, vai ser por questões políticas, essa crise de CBF, o Neymar não está bem, mas essa Copa é para ser dada para o Brasil. Claro que futebol, eu posso chutar uma bola, bater na mão do goleiro e Sim, entrar. Mas os caras tendenciam para que sejam aquele tipo de resultado. Você pode ver, aí não é teoria, é só você analisar, pra você ver. Você imagina uma Copa realizada, você pode ver que o Brasil nunca ganhou uma Copa num país que sediou a Copa. É verdade. Nunca ganhou, aliás, sediou a Copa, não, nunca ganhou uma Copa num país que já ganhou Não, uma é Copa. assim, que já ganhou uma Copa, é verdade. Você pode ver. Eu já ouvi falar disso aí. Porque você tem uma coisa que é o seguinte, você imagina politicamente falando, um país que vai para a final da Copa na sua casa e perde a Copa. Quanto que a economia deixa de girar? Né?
lugares, hotéis deixam de faturar. É. Então você tem uma questão aí. Se a seleção que o país cede vai para a final, ele ganha a Copa. O Brasil perde 50, aí vem 54. E pode ver, Copa na Europa vence time europeu. Fora da Europa só ganha time de fora da Europa, para que tenha equilíbrio, para que o patrocínio seja forte. E você não pode ter uma seleção que dispare nos títulos. A galera tem que estar próxima ali. Aí você vê, aí você vai, viagem, mas não é só você analisar. 54, a Copa é na Suíça, ganha quem? A Alemanha. Copa na Europa, ganha time europeu. A Copa de 58 é na Suécia, a Suécia vai para a final com o Brasil, mas o Brasil ganha por quê? Porque ele perdeu 50. Que era em casa. Perdeu em casa, então eu vou ganhar, vou jogar para ganhar na casa do cara. Ah, então tudo bem, depois dali não pode mais. Olha a viagem. O cara sentou com o patrone lá e vamos lá, aí não pode. Mas vou deixar você jogar isso para ganhar. Aí vem 62, no Chile, o Brasil ganha no Chile. Fora da Europa, ganha time de fora da Europa. Aí quando vem 66, na Inglaterra. Uma das Copas mais roubadas da história, a Inglaterra ganha. E na Inglaterra. Aí vem 70, México, onde ganha o Brasil. Fora da Europa, time de fora da Europa. Europa. 74, acho que é na Alemanha, ganha a Alemanha. Sim. 78, na Argentina, ganha a Argentina. 82, ganha a Itália, é na Espanha. Então, quer dizer, sempre assim, Europa. Fora da Europa. 86, México, ganha a Argentina. 90, é na Itália, ganha a Alemanha. 94, Estados Unidos, ganha o Brasil. Aí vem 98. 98, o Brasil vai para a final com quem? Com a França. Onde é a Copa? Na França. Aí tem aquela situação bem bizarra, né? Do Ronaldo, aquela história toda. Aí o Brasil perde de 3-0. Quando perdeu o meu tio, eu falei pro meu tio, a próxima Copa é nossa. Por quê? Foi porque a gente entregou essa. Aí ele, mentira, eu falei, a próxima Copa é nossa. Aí tu repara só, depois tu vê no Google aí, o grupo grupo da morte, os caras botam a Argentina, Nigéria, acho que França e Inglaterra no mesmo grupo. Tipo, ali era para fritar um. E você vê que a França sai na fase de grupos. Ela nem se classifica, tipo, meu irmão, tu ganhou, agora sai logo. Nem fica para encher o saco, sai logo. A França sai na fase de grupos da Copa de 2002. O grupo do Brasil, Costa Rica, China... Não, Turquia foi não, mas jogou no grupo do Brasil, era Turquia. Ah, é verdade, jogou São mesmo. 2 jogos com eles. E na Turquia, acho que é a semifinal, o Ronaldo cai fora da área, o cara marca pênalti. Tem o Ronaldo isso tá fora da área, o cara marca pênalti. E ganhou difícil lá, acho que foi 1-0 com esse golzinho de pênalti aí. E aí o Brasil pega a China, Costa Rica, Turquia. Oitava de final, Bélgica. O único jogo difícil mesmo foi contra a Inglaterra lá, do popcorn lá, do popcorn do Becker lá, que o Ronaldo faz aquele gol de que não sabe, até hoje ele foi falta, não foi falta. É bruxaria, pode, né? Aí o cara vai e faz a parada e quando chega, o Brasil... Aí você vê, aí a Alemanha, o Oliver Kahn é eleito o melhor jogador da Copa antes do jogo final. Que, pô, você tem um cara que faz 2 gols na final, ele tem que ser o melhor da Copa, não é um goleiro, mas ele elege o goleiro. A final pra ver, né? E o cara rebate o chute do Rivaldo pra frente. Loucura. O Rivaldo chuta, ele rebate pra frente, o Ronaldo mete o gol de rebote. Tudo bem. Só que aí, por que a Alemanha faz isso? Porque a próxima Copa de 2006 seria na Alemanha. Então a Alemanha achou que ganharia. Só que na semifinal, na prorrogação, o Del Piero maluco vai lá e mete um gol. Coisas do futebol. Aí a Alemanha eliminada vai para a final. Como é na Alemanha, a Alemanha ganha. Aí vem 2010, na África, continente novo, campeão novo. A final é quem? Espanha e Holanda. Vem um campeão novo no continente novo. Aí vem 2014, aí vem a grande escândalo, né? Que é 2014, aquele jogo Piabas, que foi o da Alemanha. Por quê? Porque o Brasil tinha que pagar a conta de 2014. De 2002. Falou, ó, agora a gente vai... Tanto que a Alemanha chegou sabendo que ganharia a Copa aqui, que ele fez uma camisa homenageando o Flamengo, sendo que ele só jogaria no Rio na final. É mesmo. Por que ele faz uma camisa para trazer a torcida do Flamengo para eles? Para ter a simpatia, faz um CT na Bahia, deixa para Bahia o CT. Vieram para festejar, o cara, todo mundo posando com a camisa do Flamengo, os caras, Chuvas Tigers, cara, todo mundo curtindo. E aí chega no 7-1, cara, se você vê, cara, vê os gols. E olha de tal Davi Luiz nos gols. É bizarro mesmo. É bizarro. Ali, cara, não tem... aquele gol da saída de bola também... Cara, ali... E você vê que o Neymar leva aquela porrada nas costas no jogo antes. Ele vai ficar aleijado. No outro dia estava andando com a Bruna Marquezine. E o Thiago Silva força um terceiro cartão, uma jogada boba, para ser suspenso.
E aí, cara, você vê, olha os gols, cara. A Alemanha fica assim, os caras ficam se olhando. Fala, que Eles isso, velho? estranham Eles o estranham. que tava acontecendo. Partindo desse princípio, assim, porque o Brasil teve que pagar. Você, como vascaíno, acha que o Vasco tá pagando alguma coisa que ele fez? O Vasco paga, sim. Ele paga o SBT. Olha lá, ó. Viu só? Ele paga até hoje o preço do SBT, Aí, do ó. Eurico Miranda. É, minha lista. Mas o preço tá caro. Ele pagou, porque você... Praticamente o dono do SBT, o Vasco. Quem era que fornecia a cota de TV pro clube? Sempre Era a foi Globo. Sempre foi a Globo. A Globo é mandatória do coisa. Você quer sacanear a Globo, que manda no futebol, o cara fala, não vou transmitir mais jogo dele, a cota do cara vai cair. Aí o cara já estava sem grana, já devia salário. Aí, amigo, o cara se enterrou ali. Pode ver que depois desse jogo, você pode ver que o Vasco só desceu a ladeira, cara. Mas foi dali que começou a degringolar. Você pode da ver. Globo, o Vasco... Assim, pode não ter sido isso, tá? Mas, na minha opinião, tá muito relacionado a isso. Não, o que dizem é que não é esse caso específico, mas é óbvio que isso teve uma grande contribuição. Sim. Mas foi o fato de, além disso, tudo que o Eurico fez também, que dali pra frente e pra trás, foi o bolo do Eurico que fez virar o que É porque o Eurico sempre foi um cara, assim, polêmico, né? Ele tinha aquela postura do bicheirão dos anos 80, né? Aquele cara de invadir campo. Esse lance é propriamente de ego. Só que a correção política varreu esses caras. Esses caras folclóricos lá, o Castor de Andrade, você vê lá em documentários, o Castor falando do Bangu, palavra de homem, não sei o que, vale mais que papel escrito. Esses caras, né? Esses Clint Eastwoods, né? Que tinha antigamente, esses caras foram varridos, né? Da própria correção política. Então o Eurico já estava ultrapassado essa postura dele de vir com um charuto na coletiva. Passava uma arrogância. Tanto que quando ele volta... Agora, em 2016 ou 15, que ele voltou a ser presidente e virou um monte de meme, aquele negócio da Sibéria. Aquele negócio... Ali ele já tava... O respeito voltou. O cara voltou aonde? Sabe? E tinha camisa, a galera comprando a camisa. Então o Eurico tinha uns adeptos, né? uns fiéis seguidores do Eurico ali. Essa segunda passagem dele que faz esse grupo de adeptos dele diminuir. Exatamente, até porque vai vindo uma geração nova que fala, cara, tá horrível. Você vê. O Vasco, se você for pegar o jogo do SBT, já tem mais de 20 anos. Então, foi 2000, o Vasco ele vem caindo aí de produção há muitos anos. Então, você tem uma geração de torcedor novo. Um moleque que nasceu em 2000, ele tá em 2025, ele tá com 25 anos, ele não viu o Vasco ganhar do Flamengo. Meu caso. Então, não, do Flamengo. Não, ganhar do Flamengo, eu digo um título, né? Eu falo ser campeão em cima do Flamengo. O Flamengo quero dizer. você viu. Uma final. Eu nunca vi. Então você tem essa galera que fala, pô, o cara, peraí, esse cara tá errado. E você vê que eu vi um carioca, a verdade. Mas só também. Mas qual carioca que você viu? Não. O de 2015. Não, você viu, era Taça Rio. Era um campeonato desse assim. Era turno. Pode ser também. Aí você tem um lance do Eurico, desde os anos 80, que o Roberto Dinamite, ele era para ser o titular da seleção em 82. Só que ele não vai por causa da rixa da CBF com o Eurico. O Roberto Dinamite era muito melhor que o Chulapa, que outros caras convocados. O Roberto Dinamite era o melhor 9 que tinha. No início dos anos, disparado. O Roberto botava no bolso os caras. E não foi para a Copa por causa de rixas do Eurico com a CBF. Então, quer dizer, sempre teve essas polêmicas, né? Essas confusões. A verdade é que se você souber dos bastidores de quase tudo nessa vida, a coisa acaba perdendo você acaba perdendo interesse. A própria não ida do Romário na Copa de 98. 2002. O próprio Romário se desconvocou pela postura dele, pelo jeitão dele, né? Essa coisa de que... Tem uma lenda de que ele, em 98, quando se botasse o Edmundo no jogo, ele simulava uma contusão para não jogar com o Edmundo, né? Aí tem um jogo na Copa das Confederações que o Edmundo entra, o Romário vai e bota a mão lá na coxa e sai mancando. Tipo, me machuquei, me tira aí. Com o Edmundo eu não jogo. Isso na cabeça. Isso é o que falam, tá? Pelo amor de Deus. E aí o Zagallo, no dia seguinte, o Zagallo vê o Romário dando pique. Aí ele fala na época lá pro médico da seleção, que era o Lídio Toledo, né? Pô, o cara tá bom? Não, ele tá bem, ele tá bom, mas ele não vai jogar a final. E ele não escala o Romário para a final da Copa das Confederações. O Brasil ganha. Foi até uma Copa que todo mundo raspa a cabeça, a Copa da Confederação dos Carecas, acho que era 97. Que essa Copa das Confederações sempre é antes da Copa para treinar, para testar os estádios, né? Aí eles ganham a Copa do Mundo.
A Copa do Mundo. A Copa das Confederações, aí quando chega 98, o cara não convoca. Não, eu vou estar bem, no dia minha coxa vai, minha panturrilha vai estar ok, aí ele prova que ele entra em campo pelo Flamengo, mas o cara não convoca ele. E o Filipão foi o lance que ele não queria ir pro jogo, acho que era um amistoso do México, e aí ele manda um migué de que ele tá com problema no olho, tá? O Filipão fica puto com ele lá e não convoca. É então, a cara dele mesmo fazer isso. aí o cara fala, isso aí não vou jogar com esses caras não, tal. Então tinha essa coisa do Romário ter essa soberba, né? E aí, por causa disso, ele não foi para as Copas do Mundo, né? Que a gente perde, né, com um cara desse não tá jogando, né? Um gênio desse. Pô, cara, deixa eu falar. Como o nosso tempo hoje é curto, eu quero já fazer algumas perguntas, porque tem coisas que eu quero saber de você e tem coisas que eu quero saber de você. Tem um assunto. Eu tô falando muito, deixa ele falar um pouco. Não, pô, tá top, tá maluco. Eu vou comer aqui. Cara, come aí, pô. Você tá falando, a gente tá comendo. Mas aí. Tem uns assuntinhos assim que eu acho maneiro da gente trazer. Tipo, o lance do Ayrton Senna, que ele falou que tem um assunto brabo do Ayrton Senna. Eu quero saber isso. Não, o pessoal fica com ódio de mim, porque... O ódio do bem. Não, porque acontece. Eu acompanhava muito Fórmula 1, né? Então eu falo do Senna, óbvio que a qualidade dele como piloto é inquestionável, né? Você não tem como questionar um cara desse. Mas assim, o lance do Senna que eu falo é da postura dele fora da pista, talvez, e um pouco na pista também, porque eu acho que a Fórmula 1 perdeu um pouco o interesse quando a rixa dele com o Prost faz com que exista vetos ao segundo piloto. E antigamente você chegava numa última corrida, você tinha 5 pilotos, 4 pilotos com chances de ser campeão. Um chegasse em primeiro, o outro quebrasse o carro, mas você tinha 5 caras ali, com o cara com remotas chamas, você tinha 5 pessoas que podiam ser campeões ali, 5 pilotos. Aí depois dessas implementações que o Senna e o Prost fizeram, fez com que o cara era campeão com 6 corridas de antecedência, pô, entendeu? Perdeu a graça. Porque ele faz o quê? O Prost, como tinha a rixa, o Piquet tinha a rixa com o Mansell, e o Piquet consegue ser campeão em 87, numa equipe inglesa contra o campeão inglês. Olha a dificuldade do cara ali. E aí, quando tem a rixa do Prost com o Senna, o Prost começa a fazer vetos para o Senna e ele vai para a Ferrari. E joga o carro em cima do Senna. Pô, se ser campeão fechando o cara, pelo amor de Deus, o Schumacher fez isso, quase matou o Damon Hill. Os caras são doidos, velho. Então ele cria regras que ele faz com que o segundo piloto seja um funcionário do primeiro na pista. É o escada. Exatamente. Aí você perde a graça, porque antigamente o segundo piloto ele tinha um carro competitivo com o teu. Sim. Então ele brigava contigo ali, amigo. Então era o Piquet com o Mansell, era o Prost com o Senna, eram os caras com o mesmo carro ali brigando. Aí o Senna fala assim, não, eu não quero esse cara, eu não quero esse cara, eu não quero esse cara, eu quero esse aqui. Aí tudo que era de melhor pro carro do cara passa pro meu. E aí esse cara segura o outro para mim para eu ganhar. E aí começou esse jogo de equipe. Aí isso tirou o brilho da Fórmula 1. E aí você faz com que tanto que tem uma corrida que o Senna é campeão em cima do Mansell, que o Berger dispara e ele fica segurando o Mansell, fechando o Mansell, até que o Mansell erra e sai da pista. Então isso tira a graça da Fórmula 1 para mim, né? Então eu falo isso. Tu quer ver uma parada que puxa um pouco disso aí? O lance do Rubinho com Exatamente, o Schumacher. Hoje sim. Hoje não. Então, e aí o que aconteceu? Aí a Ferrari falou, legal isso aí, hein? Vou fazer isso também. Entendeu? Aí tem uma corrida que é ridícula, que o Senna, o Mansell sai, aí o Senna já é campeão, mas ele passa o Berger, aí na última curva ele para o carro pro Berger passar. Tipo, estou te dando a vitória, vença. Eu sou bom, mas estou permitindo. Aí o Galvão, eu sabia. Sabia o quê? Se eu sou no carro, fala, pô, vai lá, meu irmão, ganha essa parada aí, já sou campeão, né? Aproveita aí, curte tua vitória. Não, eu ganho, sabe? Isso é uma marra, eu acho que é uma arrogância, sabe? E aí o Schumacher junto com o Rubinho, pô, o cara sendo um contrato para perder corrida, aí vira o Rubinho pé de chinelo, entendeu? O cara perde totalmente a moral, era um baita piloto na classificatória. Aí o Patrese faz isso com o Mansell. Aí você vê o Alonso com o Piquezinho, que tem que rodar e bater numa curva, para o safety car entrar e beneficiar o Alonso. Quer dizer, o segundo piloto efetivamente virou um funcionário do mês do primeiro. Um ajudante. Um ajudante para o cara ser campeão. Aí, cara, desculpa, a Fórmula 1 virou um cocô, entendeu? Então, não estou dizendo que o Senna seja ruim, nada disso, mas ele foi um cara que transformou isso numa realidade que detonou a Fórmula 1 para mim. Tanto que hoje o cara ter 5 títulos, 6 títulos virou banal. Você vai lá, o Hamilton tem 6 títulos. O cara, para ser campeão antigamente, o cara era campeão ganhando 2 corridas na temporada. O cara ganhava 2, chegava em segundo em 3 vezes, em terceiro chegava 10. Agora o cara ganhou 9, aí campeão.
Sabe? Ele e o segundo piloto ali, sabe? Agora a notícia é quando o Hamilton não foi bem. Exatamente. Aí você perde a graça. Aí você até muda o foco. Então eu falo nesse sentido. Eu não estou criticando o Senna como piloto. Pelo amor de Deus, o cara era brabíssimo. Mas essa postura de transformar o segundo piloto é que detonou a Fórmula 1, né? Na minha opinião. Aí você pode... Deixou de ser uma corrida entre pilotos e virou uma corrida entre escuderias. Negócio, exatamente. A minha escuderia vai ganhar da sua. Como? A gente tem aqui essa galerinha aqui e tal. Aí o Senna, quando vem um patrocínio da Honda, eles têm que contratar um piloto japonês, cara, o Satoru Nakajima. O cara batia toda a corrida, largava, ele batia. Agora! E o cara, quando conseguisse dar uma volta, tinha bet do cara. Né? O cara que chegava na feira, o cara batia sempre na largada, quebrava o pé. Satoru Nakajima. Parecia eu jogando Mega Drive com aquele controle ruinzinho, que você puxa pra um lado, o cara... O controle já vinha com cambagem. Tinha que fazer botão e o de direcional puxava pra cá, assim, ó. Tinha que fazer cambagem no controle. Cara, eu queria puxar um assunto agora que a gente estava conversando hoje, antes de começar a gravação, que é um assunto que eu piro também de conversar, que é pirâmide. Os caras da pirâmide. Cabo Frio! Pirâmide do... Como é que é? Rinodê? Assim, tem umas teorias ali que, pô, pra mim não fazem sentido, que é aquela do Alien ali... Vocês já viram essa de que foram os aliens que construíram? Aquilo ali pra mim é muita doideira. Vou te eu não falar. sei o que vocês pensam sobre isso, mas... Eu gosto dessas teorias que transitam entre a religião e os alienígenas. Ligado? Isso é bom. Que Daí é sugerem muito sempre essa brabo. conexão entre eles, assim, né? O que vocês acham sobre isso? Vai você. Come aí. Cala Está a boca acabando um com a pouco, comida. Não, está acabando com a comida do cara. Acertando o patrocínio, Não, vai. Ele de está boa. aqui, todo o conhecimento dele, a gente aqui aproveitando. Mas esse Conhecimento lance de besterol. Né? Wikipedia. não vai me ajudar no Enem, mas pelo menos. Mas sabe o que acontece, cara? A pirâmide é um negócio que me intriga muito. Eu vi um professor de história falando um negócio que é legal, o ponto de vista dele é interessante. Ele fala, gente, para de querer dar crédito a monstro. Confessa que o ser humano é bom, cara. O ser humano construiu a pirâmide. É legal a gente ir por esse lado. Só que, por outro lado, irmão, a gente não conseguiria construir uma pirâmide hoje. Pô, A grande questão é que é o tamanho dos blocos, né? Exato. O tempo que levou a construção. E o peso dos blocos, Não você fecha teria, a conta, não pô. fecha a conta. Você não daria para você arrastar as pedras até lá. Então, isso é que é questionável, né? E se você for analisar, Cleópatra existiu aqui, ela está mais perto do iPhone do que da construção da pirâmide, sim, né? é verdade. Pela quantidade de Essa anos. parada de tempo assim buga De a cabeça. tempo, de milhares de anos, né? Então, tem teorias dos Anunnakis, né? Vieram Sim, construir. sim. Não tem isso? Na igreja falam isso? Ou Não. Na igreja não tem isso, né? A igreja não fala muito dessas teorias, né? A galera, ela tem a Bíblia mesmo ali como foco. Só que tem a galera que gosta de flertar com outras teorias. Mas e a tal. Bíblia cita em algum momento a pirâmide? Eu já li a Bíblia, mas eu realmente não me recordo. Já li há muitos anos. A Bíblia não passa por isso, né? Não fala exatamente da construção. Ela fala que os hebreus foram escravos no Egito por 400 anos. Sim. Né? Então, José trouxe a família dele para beneficiar a família dele, arrumou ali um acampamento para os hebreus e acabou que dali foram os egípcios. Eles viram que, a Bíblia fala isso, que os egípcios eles viram que os hebreus eles multiplicavam muito rápido. Eles eram um povo muito fértil em multiplicação. Era uma coelhada lá. Era uma coelhada. Porque a ordem Não que tinha Deus deu televisão, pra- vamos fazer neném. Vamos fazer neném. hebreuzinhos. Venham hebreuzinhos. Festa dos hebreus. Aquele monte de hebreus. Pelo amor de Deus. Falou, vamos mandar ele parar de fazer criança e botar a fazer pirâmide. Então, tipo assim, ele escravizou. Meio que escravizou os caras. Vamos fazer rápido que a gente tem filho pra fazer. Construíram a pirâmide de tempo recorde porque tinha que chegar junto. Então, assim, os hebreus foram crescendo. Aí os caras falaram assim, cara, se a gente não parar essa galera, vai dar ruim. Eles vão tomar o Egito. Então, olha que loucura. Os hebreus, eles eram muito mais numerosos que os egípcios. Só que a escravidão, ela começa na cabeça, né? Filho. Porque aqui, eu tava vendo um filme, inclusive, que filme sensacional. Você vê que o Oscar também tem muita teoria de treta, porque não tem como aquele filme não ter sido Não, indicado ao Oscar. o Oscar é Não, bizarro. o Oscar é balela demais. Aquele Emancipação, do Will Smith. Sim. Que filme sensacional, cara. Ele relata a história de um escravo, tal de Peter, que foi um dos que souberam, né, eles estavam lá e tal, e ele soube que Lincoln tinha libertado os escravos. E ele foi atrás das tropas, né? De Lincoln por 5 dias. Então é um filmaço.
E eu conversando com meu pai nesse dia, assistindo esse filme, eu falei assim, pai, imagina só, se esses caras tudo se juntam e falam, vamos arrebentar esse soldado tudo? Cara, os caras eram tudo forte, cara. Os caras carregavam tora para fazer negócio. Só que a escravidão começa na cabeça. Igual os hebreus. Os egípcios, eles escravizam os hebreus, primeiro pela mentalidade e depois pelo trabalho escravo. E aí, a Bíblia não é que a Bíblia diz, que afirma, né? Mas é onde a gente entende que na construção das pirâmides do Egito Antigo foram construídos pelos hebreus. Por conta desses 400 anos na escravidão deles. Na escravidão. Né? Então, porque na verdade as pessoas associam a escravidão ao africano, né? Ao negro. Mas na verdade não, a escravidão ela existe há muitos e muitos anos e você... Eram assim, povos que eram conquistados, você se tornava escravo. É igual o filme do Gladiador, por exemplo. Sim. O Império Romano vencia uma batalha, aqueles homens eram vendidos como escravos, independente da cor de pele e do teu nível intelectual. Se você chegasse numa feira, você comprava um professor. Preciso de um professor de matemática. Aquele cara ali é professor. Então, você comprava aquele cara e aquele cara era teu escravo. Então, depois é que vem na colonização da África é que eles escravizaram o negro em si. Aí ficou... Você pode ver que Daniel era um escravo na Babilônia. Foi vendido. Foi vendido não, foi capturado como escravo. José foi vendido pelos irmãos. José, Então eles eram escravos. O próprio... Pelos irmãos ainda. Espartacus. Então, mas eu acho que essa coisa da escravidão vem muito dessa teoria dos Anunnakis. Porque os caras dizem, dessas teorias da pirâmide, que eles eram uma nação alienígena que veio para a Terra. Olha só a viagem, a origem do humano. E eles precisavam construir as pirâmides, porque era uma forma deles armazenarem os ouros, porque eles precisavam de ouro para levar para o planeta deles. E a Terra tinha muito ouro. Só que como era um trabalho muito braçal e eles eram gigantes, eles precisavam de escravos. Aí eles criam, através de mutações genéticas do macaco, eles criam o primata. Isso aí. Só que o primata, o homem de Neandertal, o primeiro ser, ele não tinha muita inteligência. Então, eles pegam esse homem de Neandertal lá e junta com o DNA deles e cria o Homo sapiens, que é mais inteligente, mas para serem escravos. Por isso que na nossa concepção de criação, nós temos tendências a aceitar ser escravizados por isso. Porque isso vem da nossa genética. Programação genética. Meio Assassin's Creed, exatamente. Uma coisa dos teus antepassados. Isso, uma coisa que... tanto que eles falam que se você tiver uma guerra apocalíptica, que destrua tudo, um meio político, que ninguém tenha nada, vai ser bem provável que a escravidão volte. Que você vá lá, o mais forte escravize o mais fraco. Entende? Caraca, então, eles falam que isso é do subconsciente humano, até por causa dessa... Então, a partir dali, você vira os escravos. Depois, eles vão embora. Porque eles conseguem o ouro suficiente, eles vão embora daqui. E fica lá a pirâmide, fica lá os humanos tudo se olhando. Vamos expandir e tal. E aí vem a ideia dos hebreus, vem do que eram os escravos. Em cima das pirâmides, o que se acredita, e muita gente defende isso não só como teoria, é que as pirâmides elas são fontes de energia. Era para você captar a energia que vinha do cinturão do cruzeiro de Órion, tem um alinhamento com o cinturão de Órion. Por que eu vou por essa teoria assim, nesse sentido, porque é muito difícil, beleza, digamos que foi o homem que construiu a pirâmide lá, como eles dizem, né? Mas por que em outras regiões do planeta existem pirâmides parecidas e alinhadas na mesma posição? Exatamente. Você tem pirâmide na Amazônia, você tem pirâmide nos Estados Unidos, você tem pirâmide lá no México, você tem pirâmide no Peru. Então você tem... Por que você vê que são povos que não tinham contatos, né? Exato. Ué, como é que você tem a mesma... irmão? Como é que o nego faz a linha ginástica? E a linha ginástica, pra mim, é um bagulho maluco. Pô, bizarro, tá maluco. Né? Então, como é que você tem uma pirâmide ali no Egito e você tem pirâmide em locais que, teoricamente, eles não tinham contato uns com os outros. Não existiam contatos. Eu não sei quais são desses outros lugares, qual é, digamos assim, o significado. Porque no Egito, pelo menos o que é passado, é que lá a pirâmide era meio que um túmulo. Era um grande cemitério. Mas nunca acharam ossada de nada dentro da pirâmide. Então, e aí eu não sei... É isso que ele falou. Nesses outros lugares, eu não sei qual é o significado. Mas não tem como ser o mesmo também. Não, mas a ideia da pirâmide era que ela fosse, no caso, túmulos dos reis. Dos faraós. Então, o nível que você era enterrado, né, era mumificado e colocado lá, era de acordo com a sua... relevância. Seu grau com o seu grau de poder. Né? Então, o topo da pirâmide ficava lá
Lima Meida, Camon, Tutuca Camon. Aí ficava lá o Bolinho Rabá. Aí ficava lá no último. Pra levar o cara pra lá devia ser uma merda, né? Pra você subir até lá. Não, e a pirâmide por dentro ela é baixinha. Tu tem que se abaixar, é bizarro. Você tem uma. Agora, tem um desenho da pirâmide, se não me engano, é a maior que tem, do Egito, que se você olhar lá de cima, ela não, porque se você olha um triângulo de cima, ele é quadrado, né? Sim. Você vai ter o biquinho que ele é quadrado. Mas tem um desenho que eles descobriram que a pirâmide, ela tem vários lados aqui. Ela não é reta aqui. Ela é aqui cortadinha, tem, né? É meio enviesado. Ou seja, ela teria, então, 8 lados. E aí eles descobriram isso sobrevoando. Beleza, isso já é meio louco, porque como é que Mas o cara naquela época o cara não ia isso? sobrevoar, né? Pô, como é que... Enfim, só que quando bateu o sol, esse desenho da pirâmide, ele faz na região ali, enfim, um pôr do sol, alguma coisa assim, que remete ao Deus que eles adoravam. Então, essa engenhosidade de desenhar 8 lados, de uma coisa que só consegue ser vista por cima, igual os desenhos de Nazca. Essa engenharia de quântica, né? É isso que é meio bizarro de entender que foi simplesmente... Não foram os egípcios, os hebreus que eles escravizaram. E por que esse conhecimento não foi passado de geração para geração? Né? Por que não foi passado? Ficou esquecido e não tem anotações de nada disso, né? Você não tem... Exatamente. Dessas anotações é verdade. Isso esbarra muito com... Não sei se vocês já ouviram falar do livro de Enoque. Sim, livro de Enoque. O livro de Enoque tem uma história nele. Eu falei do livro de Enoque, botei 1 quilo de picanha na boca. Com gordura ainda, né? Aí tu mastiga, o livro fica de aquele nhoque, chiclete, né? Livro de nhoque. Tinha aquele campeonato italiano que ficava o Silvio Luiz com o Lancelotti, né? O jogo rolando ali. Aí, como é aquela macaronada? Aí você pega um pouco de molho de tomate, coloca ali... E jogo rolando. Aí você... Mas fica bom? Fica uma delícia. Aí você bota um pouquinho... Ô, peraí, olho do lance! Caralho, do meu campeonato. Os caras falando de comida. Assim mesmo, eu tô dando tempo de você comer a Ele picanha. era sensacional. Esse cara era demais. O cucurucucu no meio da rabiola do jogador, que é aquele cara que tá ali. Você não sabe nada, né? Ele era bom demais. Mas, enfim, né? O livro de Enoque, ele fala sobre os sentinelas. Os sentinelas é uma história que cruza com a história de Gênesis 6, que é onde os filhos de Deus olham as filhas dos homens e se amarram na delas. E eles descem, e aí eles se relacionam com as mulheres, e dessa relação vem os gigantes. Né? E aí o que acontece? Eram gigantes, né? Os Nefilim. Então, os Néfilim, exatamente. O que acontece? Acredita-se, existe uma linha de uma teoria muito forte que diz o seguinte, que esses sentinelas, eles eram seres sobrenaturais que materializavam como homens, tinham relação com as mulheres, vinham os Néfilins. Deus vendo isso, claro, existe essa teoria, não estou falando que Gênesis fala isso, mas existe essa linha que fala que Deus vendo isso, meio que aprisionou esses caras e falou assim, olha só, vocês vão ficar aprisionados porque o que vocês fizeram não se faz. Vocês adulteraram o DNA. Chega aqui, vai pegando todo mundo. Qual foi? Nem conhece o pai da menina. Chamou pra jantar, qual foi? Pô, é só chegar aqui e acha que é assim. Aqui é a casa de Deus, rapaz. Não é bagunça, não. É da mãe Joana. Não vou te botar na arca, pô. Aí o que aconteceu? Do lado do leão, não, da sogra de Noé. E aí o que aconteceu? O cara viu ali que o negócio ficou ruim. O que Enoque diz? Que esses seres que foram aprisionados, os sentinelas, pediram para Enoque, isso está no livro, orar para Deus por misericórdia a eles, porque eles estavam aprisionados. Aonde é que isso chega na nossa era, né? Nos nossos dias? Esses sentinelas foram aprisionados por Deus e Deus deu a eles uma sentença de alguns anos. Só que eles eram dotados em sabedoria tecnológica. Eles foram aprisionados e depois de tantos anos eles foram soltos. E esse ano que findou essa sentença deles de prisão foi exatamente a era da tecnologia moderna. Se vocês repararem, a tecnologia de 90 até 2000 era uma. De 2000 para cá, cada ano a coisa parece que... Muda completamente, né? Então, essa linha acredita que foi a soltura desses seres que voltaram a atuar na tecnologia que faz com que essa tecnologia avance. Mas esses seres serão o quê? Espíritos que reencarnaram? Seria o quê? Não, eles, assim... Falando uma linha mais clara, seriam demônios. Seriam ali vamos botar assim, né? Os anjos que caíram com Satanás.
Entendi. Né? Que a Bíblia fala que o dragão, com a sua cauda, ele arrastou terça parte dos anjos, né? Quando ele fez aquela rebelião lá no céu, tem toda essa questão. Esses seres que vieram com ele, que são seres caídos, que acredita-se que são os sentinelas que vivem no segundo céu. Ah, entendi. No caso, os sentinelas, então, seriam anjos também? São anjos caídos. Na verdade, o próprio mal, né? O demônio, ele é um anjo, né? Todos eram anjos, né? A vaidade. Eu falo que tem muito dessa questão que é até retratada em muitos filmes, em jogos. Por exemplo, Devil May Cry, Supernatural, você vê muito disso. Falar sobre os Nephilim, que alguns chamam também de Anunnaki, mas tem muito da questão do Nephilim. A questão de que o Enoquiano foi ensinado para os homens através desses nefilins que aprenderam as escritas com os pais, que eram os anjos caídos. É uma parada muito louca. Tem o lance também de que esses nefilins eram, no caso, os que a gente chama de semideuses. Hércules, Gilgamesh. Sim. Tanto é que a gente estava falando até ali fora. Os Anunnakis. O que Gilgamesh, que era um semideus, né, que era um filho de um anjo caído, ele foi o cara que, na busca por imortalidade, por alcançar o status de poder do pai, ele roda o mundo e ele encontra com Noé, com a representação de Noé. E é muito louco, porque, tipo assim, é a mitologia mesopotâmica, se eu não me engano, né? Da Mesopotâmia. Batendo com a Bíblia, mano. Isso é muito maneiro. Eles fazem esse encontro, né? Esse multiverso. Cara, como se fosse um multiverso. Eu acho isso muito maneiro. É que você vê, assim, a própria arca, ela é totalmente... a gente não tem a noção da arca de Noé, né? Que a gente brinca, né? Eu falo assim, como é que ele botou os bichinhos tudo na arca? CVC, aí tu fala, pô... Aí tu pensa assim, primeiro cruzeiro aí. Aí vai, pô, sacanagem do Noé botar uma cobra na arca. Deixava a cobra morrer afogada, né? Pô, a cobra, pô. Tu fala assim, vamos botar um mosquito. Mosquito, pô, é legal. Vamos botar... Sabe, pega um mosquito aí, Maria. Aí pega um mosquito, bota numa tampa de E se eu encher ele de doença pra ele sair picando a galera? É tipo Deus criando... Vamos criar a barata, sabe? Aí criar a barata, legal a barata. Aí vem o outro e fala, pô, faz voar. Vai ser maneiro e ver aí, os caras. deu medo? Não, e agora? Vamos acabar com o heterossexualismo. Porque não existe heterossexualismo quando a barata voa. A barata voa, tu... Na hora tu grita ali... Não só isso, não existe nem o cavalheirice. Tá você ou outra pessoa, uma mulher, dentro do ambiente, faz assim, ó, fica você, fecha a porta, tranca, faz se você ela morrer... que eu vou correr. Distrai ela que eu vou correr. Manda a chave da casa pra ela. Aí eu falo, pô, e os bichinhos ficaram de boa lá, o leão, olhando pro hipopótamo, pô. Eu falo assim, acho que eles comeram alguns bichos lá que não existia, a gente não conhece, porque eles foram comidos, né? Alguém virou almoço. Alguém virou almoço. E o ornitorrinco, eu brinco que o ornitorrinco foi ao final que ele montou os bichos, faltou peça. Aí o que a gente vai com essas peças aqui? Não sei, vamos montar um bicho. Aí pega o bico do pato, bota. Né? Pata, tem pata aqui, tem um rabo do castor, bota nele também, né? Mas a gente tem que ser mamífero, bota ele mamífero. Mas, pô, tem aqui um bota-ovo, ele vai botar ovo também. Mamífero bota ovo, foda-se, vai botar ovo também. E é venenoso também. Fala, cara, e a pata sei lá, de morcego. Pô, o bicho tem tudo ali, é e um o nome? combo, né? Anjo, fala a primeira palavra que vem na tua cabeça. O anjo doidão, estranho, é isso aí, o nome é esse. O anjo que deu a ideia da barata voar, Gabriel tá inspirado hoje, hein, mané? Tava doidão, falou, vamos botar um bicho aí, a barata vai voar. E esse nome é ornitorrinco. Se bobear, cara, o que aconteceu? O ornitorrinco é o seguinte, o leão foi, mordeu uma galera, entendeu? Ficou uns pedaços. Meu irmão, vai ter que chegar inteiro. O que a gente faz, meu irmão? Faz um leva. Foi colando uma parte. Tá da Super Bonder aqui, ele vai botar o leg. Não, é muito legal. E por esse lado, assim, né, a criação e tal, tudo muito relatado em outros livros, igual você falou. Sim, tem muito crossover, mano. É loucura isso aí, cara. Você fala da era tecnológica, né? Você acha que o homem chegou na Lua? Paz, acho que não, cara. Eu tenho quase certeza que não. Eu também acho que não, cara. Porque você vê, por exemplo, hoje, tu tá com celular. Se você pegar o metrô, ele não funciona. Como é que o cara ligou da Lua pro presidente trazer com o telefone do Batman, aquele vermelho? Oi, tô aqui na Lua, hein, beleza? Que porra de antena é essa? Acho que era a antena do Anunnaki, foi embora com a pirâmide. O cara foi embora, levou a antena. Me dá a antena aqui que dá pra ligar da Lua. A antena que dá pra ligar. O cara ligou da Lua. E outra coisa, falam que o primeiro homem que pisou na Lua foi Neil Armstrong. Não foi. Foi o câmera. Porque o cara filmou ele saindo da navezinha lá. E a nave, a nave feita com papel alumínio. Pô, cara, bonitinha. Saiu da terra, malandro. Aquele negócio. E outra coisa também, você tem lá. A gente aqui, se tu ficar um pouco no sol, tu tem câncer de pele, tem tudo que tem os filtros, já tinha uma... Mas tu chegar lá, que não tem filtro nenhum. Não tem um sandal pra tu passar na tua urina. Exatamente, com aquela roupa lá de escafandro, vai aguentar. Imagina a temperatura. O Alasca é congelado. Imagina você tá lá,
Irmão, tu vai pegar fogo, Verdade. irmão. Aí tu vai estar menos 200 graus. Aquela roupa... Não, roupa aguenta. Pô, Não, você vê, tem uma matéria na televisão americana, isso é bizarro. Foi onde, pra mim, matou a charada. A mulher disse assim, a NASA agora estava fazendo estudos para saber qual tipo de tecido de roupa suportaria a atmosfera lunar. Aí ela parou a entrevista lá, a matéria, e falou assim, ué, NASA, quando vocês foram, vocês Não fizeram esse estudo? não sabe? É o mesmo tecido que vocês usaram aquela vez. Entendeu? Ali, pra mim, matou. Como é que os caras estão querendo saber qual tecido... Não. E outra coisa também, do jeito que os pra vender milionários são egocêntricos, os caras teriam já uma base lunar, Com já teriam um certeza. hotelzinho na Lua. Eu levei uma nave lá em 68, 69, eu vou levar agora um super ônibus espacial, levando a galera lá, e vamos ficar lá andando um pouquinho na Lua. Um dos argumentos é que é muito caro ir pra lá, né? Tudo bem, mas todo mundo tem dinheiro, pô. Tem dinheiro, você O não pessoal vai- foi ver Quem o garante que lá Titanic, não tinha, vai ver. né? É verdade. Entendeu? O Titanic também ali foi mó caô, né? O negócio de ver o Titanic com o controle do PlayStation ali, aquilo ali é mentira. Não, aquilo ali era uma galera. Aquilo ali, pô, Não, se você aquilo falar ali- que aquilo é mentira, você vai me deixar Não, muito triste. ali- mano. Mas Não, tem uma ali- teoria muito forte nisso Pode aí, ter mano. ideia ali, ali era uma galera que estava devendo a um agiota lá da Bolsa de Valores. Ali- Jogaram o tigrinho, deu ruim. jogaram um tigrinho americano lá, deu ruim, e estavam devendo muito, bilionário que não estava mais bilionário. Galera, vamos pegar um submarinozinho aqui, vamos Titanic que vira. Pô, não tem como. E o cara virou, pô, não tem como. Ali os caras armaram e foram pra... Pode procurar essas ilhazinhas ali perto da Malásia, que os caras estão pegando onda lá. Estão comendo Sérgio ornitorrinco. deve estar chorando vendo nosso podcast. Vamos marcar ele, mano. O Sérgio do Foguete, Sérgio. Cara, é aquele negócio. Uma vez eu vi um podcast, o cara falando do filme. Qual o filme que a Kodak usou para aguentar a temperatura, né? E é uma verdade. E a nave, cara, a navezinha sem vergonha. A navezinha, aquela navezinha é sacanagem. E falam que o Stanley Kubrick que filmou, né? A van da Avenida Brasil é mais preparada. Cara, não, se botar o Caxias chega em qualquer lugar. Caxias chega em Plutão, Caxias. Pega o motor e ele chega em 20 minutos. O cara vai 360, voado Diabo lá. Atropela 3 estrelas, chega lá, mata 2 marcianos. Acho que o marciano dando calote no ônibus. Dá a volta pro 474, almoço. 474 Caxias freguesia, meu irmão. O bicho pega. O cara vai voado lá. Pra mim, o bicho aqui era o 360, o Diabo Verde. Lembra do Diabo Verde? 360. Era a Caixinha Freguesia, claro, o Diabo Verde, nem lembro. Não, era o Caxias Freguesia, era isso. Não sei, acho que era o 360, o 361, era uma coisa assim. É que eu tô falando, Caxias Freguesia. Eu falei 460, não. Isso era o Jacaré, o Jardim de Alá, tinha uma coisa assim. Não sei, eu sei Não, que os aquilo... caras, tu vinha no ônibus assim, vou morrer, tu vinha no ônibus, tu aprendia a rezar o credo no ônibus. Ou tu saia dele ateu, ou tu saia religioso pra cacete. Das duas, uma. Caraca. É Pessoal, bizarro. infelizmente a gente tá chegando já no nosso isso, tempo. cara? É, Não, o bagulho, que o bagulho. isso? A gente deu mole. A gente tinha que ter mais um tempinho. Próxima vez que vocês puderem ver, eu vou reservar um tempo com mais calma pra gente poder falar de mais coisa. Porque, pô, quero entrar nos assuntos dos Anunnaki boladão, dos Nephilim. Quero falar contigo de GTA, porque agora eu comecei a jogar GTA online. Só O bagulho jogar tá- online, né? eu Tem que me comecei. adicionar lá. Quem quiser me adicionar no GTA é Felipe... é Abissalones. Abissalones. É AB de bola Salones. Conhece lá. Escreve Abissalones, me adiciona lá que a gente vai fazer uns golpes lá bons. Pô, cara, eu tô começando a jogar tá mais. E vai vir um 6 agora, né? O 6 tá uma febre, né? Os caras Agora, Adiou, né, agora o- você é, tá o sendo lançamento, muito né? otimista, né? Vai ser pra 2026. Tu curte É. os Não, videogamezinhos? não joguei. Não, eu curto, só que eu nunca parei pra jogar. Pô, ele ia ser lançado agora em setembro, foi adiado para maio, que eles tiveram que fazer umas mudanças. Mas tem o Red Dead Redemption também, Nossa. 2, que é uma obra-prima, assim. É do Velho Oeste, né? Sim. É do GTA? É dos mesmos produtores, né? Dos produtores do GTA. É da Rockstar, né? Rockstar que faz. Cara, o jogo, sei, Rockstar. o jogo é fantástico, porque ele conta ali, ele tá no embrião que tem a Guerra Civil Americana, e aí, quando acaba a Guerra Civil, a galera ficou meio que sem rumo ali e criam uns bandos do Velho Oeste, né? Aqueles bandos, né? Que eram muitos caras que lutaram na Guerra Civil. E aí esses bandos, eles surgem na década de 1870 e quando vem os 1890, o governo começa a caçar esses bandos para acabar com esses bandos. Então o jogo se passa nesse momento, que você tem o começo do fim dos bandos e o começo da industrialização. Caramba, hein? E o teu personagem é um cara que é de um bando que já está em decadência e ele vem numa redenção. Cara, é muito legal. O jogo parece que você está vivendo um filme. Pô, isso é e o muito jogo maneiro. te emociona, cara, porque é muito maneiro. E você tem... Cara, você escolhe o tipo de cavalo,
você cuida do cavalo. A barba cresce, o cabelo cresce. Tem as raças de cavalo. Conforme você vai jogando, a barba do teu boneco vai crescendo. Caramba. Aí você tem tônico pro cabelo crescer mais rápido, você compra roupas. Aí tem lugar que você vai que é frio, o teu boneco perde vida porque ele tá com frio, ele tem que botar um... Caraca. Aí você tem que trocar a roupa, comprar um casaco, aí tu vai na loja, aí tu mata, aí você caça um bicho, mata o bicho, leva o urso pro cara, aí o cara faz um casaco daquela pele de urso que você... Muito Meu irmão, louco. é um jogo que você vai assim, cara, tu viaja, assim. É quase um Tamagotchi. É qual tu videogame cuida. esse? É qualquer um. Você tem a plataforma, Xbox, né? PlayStation, Xbox, Steam. PlayStation. Ah, tá. E aí você pode jogar online também. Você pode criar um bando seu, aí você cria... O meu boneco parece o John Wick, tem barbinha, cabelo, eu fiz lá o John Wick. Eu botei o terninho preto nele, ele fica andando lá. Todo mundo vê que quer me matar. Ah, o John Wick, mas porra, eu boto no GTA ou no... No GTA e no Red Dead também? Red Dead. No Red Dead meu parece um pouquinho o Toninho do Diabo. É meio... Não sei se vocês lembram do Hermes e Renato, aquele padre Quemedo, filho do capeta. O meu eu botei aquele chapeuzinho Panamá vermelho, tá igualzinho. E você tem tutorial, você quer fazer o Dom Corleone. Você tem lá o seu Madruga. Aí o cara bota, aí o cara bota chapéuzinho do seu Madruga, aí o tipo de olho, o nível que você tem que botar no... Caraca. Aí eu fiz eu fiz o Clint Eastwood, o cara com o olho fechadão assim, aí o bonequinho do meu filho, o avatarzinho dele é o Clint Eastwood. Aí tem um costeletão, tá maneiro, aí você cria lá o boneco. Aí você, cara, você vai jogando, cara, e aí você pega as ervas, da erva você faz tônico. Você tá andando assim, tem uma erva, você colhe a erva, aí você junta com uma outra coisa que você tem, cria a fogueira, aí você pode fazer bala explosiva, que você mata um porco, aí pega a gordura, você pega a gordura do porco, aí você tem que ter, sei lá, 2 gorduras para fazer uma munição explosiva. Aí tu tá num lugar e uns caras te atacar, tu você joga, explode lá. Cara, é uma viagem o jogo. É muito louco, cara. É uma obra de arte. E aí, durante o jogo, você pode... É o mundo livre e tem as missões que... Aí tem uma hora que o cara fala, pô, o cara do bando mandou te procurar, cara. Tu sumiu quando tu tá jogando muito aberto. Aí vem um índio lá. Aí você tem contato com os índios que foram abandonados. Então, ele lida um pouco com a história americana, da caçada aos índios. Cara, é uma viagem a parada. É muito... Esses são jogos que tu não pode ter 2 horinhas só, né? Não, então, não dá. É um tipo de jogo assim. Com pipoca. A galera vai dormir lá, sabe? Aí eu tô lá um pouquinho. Aí tu joga lá 2 horas. Quando você vai ver, cara, é 3 da manhã. Tu fala, caramba. Sabe? É uma viagem, é muito legal. E o online você joga com a galera. Quando teve o Covid, tinha uma galera que fazia reunião. Quando você faz o bando, você pode conversar com a galera, né? Você cria o bando, vocês são amigos, a gente conversa. Ó, vai lá, pega aquele cara ali, não sei o quê. Tem missões que você faz junto. Aí, os executivos, alguns, faziam reuniões de trabalho no Red Dead. Sim, os caras entravam no Red Dead, aí tinha a fogueira do acampamento, os caras sentavam na fogueira do acampamento e faziam as reuniões ali de trabalho. Isso, cara. Aí botava lá a carne pra fazer, o cara comia. Será que rola um podcast lá? Pô, vambora, vamos tentar, pô. Um podcast que você... Não, e você grava. Você grava o tanto que tem no YouTube. Você pode fazer lá, a galera se reúne, faz o podcast lá, conversa, tem gente que joga, aí você vende. Cara, é uma viagem. Imagina, uma viagem. fala comédia virtual. Pô, esse nego fez um show de comédia no Second Life, fez show de rock no pub. Por que a gente não pode fazer igreja, um... Teve culto. Teve culto, né? Aquele virtual, pô, do século teve culto. Mas todo mundo como é diz, mano? E como é que o pastorzinho lá é visto lá? O The King of the King, como é que é visto lá na igreja? É Galera doideira, fala. né? Porque assim, tem igreja que leva ele a sério, mano. Inclusive a agenda dele tava lotada. Porque existe uma linha da igreja, graças a Deus ela é pequena, mas ela faz muito barulho. Que é aquela que é todo custo tem que ter gente no nosso culto, tem que lotar a igreja. Entendi. Né? Essa galera, por mais que ela seja pouco, uma linha bem pequena, mas ela faz muito barulho. Quem olha de fora acha que os crentes são resumidos a eles, né? Não, ele é a qualquer custo. Leva o cara é adúltero, mas tá dando gente, o cara tá aloprando todo entendi, mundo. Leva ele no culto porque ele enche o culto. Então, infelizmente, tem essa linha, né? E aí, esse menino, ele tava levando muita gente aos cultos. Ele é da onde? Ele é da onde? Acho Rapaz, que é de Goiás, eu não sei onde né? ele é, não, cara. Eu acho que ele é dessa banda aí. E aí, a gente tem hoje ele como meme, né, cara? O Miguel hoje... ele deixou de ser talvez um agregador, né? Para virar um charlatãozinho, né? Virou o Pablo Marçalzinho da vida, né? Ele veio como profeta, né? Ele não é pastor. Ele fala que Deus revela as coisas para ele e tal. Assim, cara, até o momento que o cara tá falando aqui, ó. Salão, cara, Deus me mostra você andando de carro, não sei onde, não sei o quê. Beleza, é uma coisa que Deus me mostrou, ou eu acredito que você vai viver. Agora, finalizou o culto, eu falo assim, aí, Absalão, você precisa fazer um pix de R$1.000.
Pô, peraí, cara. Entendeu? Tipo, é ali que tá o meu problema, cara. Se o cara só falou o que Deus falou, é um problema dele. Vai resolver com Deus se Deus falou ou não falou. Não, e você vê que a própria linha de Cristo, se você for ver, o Cristo não pedia dinheiro pra ninguém, né? O Cristo não tinha nada disso, né? Pelo contrário, quando a galera começava a comercializar, ficava puto. Não, ele tranquilaço, vinha andando assim, o cara, eu quero seguir você, tá bom. Pega tudo que você tem, dá pros pobres e vem comigo, cara. O quê? Mata esse cara, né? Eu costumo dizer que Cristo, em qualquer momento que ele viesse, a galera ia matar ele, cara. Porque a galera não ia aceitar. As pessoas falam muito assim, o cara vê lá o diário de Anne Frank, né, que ela foi entregue, né, para os nazistas, a galera fala muito disso, né, do ser humano, a crueldade, fala, cara, ninguém muda, velho. O ser humano não muda. Você vê o Covid, o cara abriu um negócio ali para vender ovo, o vizinho entregava o cara. Abriu o comércio aqui, abriu o comércio aqui. Ele nem ia lá comprar ovo do cara, mas ele entregava o cara. Só queria xisnoviar mesmo. O cara abriu, sabe, entregava o cara. Não pode, não pode. Então, cara, você vê que a galera, se ele... É aquela história tem um Bastardos Inglórios, tem uma cena... Bastardos Inglórios, não, perdão, o Django Livre. Tem uma cena que resume a humanidade ali de uma maneira fantástica, que quando chega o Django junto com um alemão, né, que é um personagem fantástico do Chris Waltz, ele chega na fazenda do Leonardo DiCaprio. Eu esqueci o nome do personagem. Eu esqueci o nome dele também. É o Schultz. Schultz. Ele chega, o Schultz chega com o Django no cavalo, que eles vão pegar um cara lá da fazenda que ele quer matar, então eles fingem que são mercadores de escravos e tal. E aí o Samuel L. Jackson faz o criado da casa, né? Aí ele chega pro Leonardo DiCaprio e fala, ele tá num cavalo. Esse tá no cavalo, Aí o Leonardo DiCaprio fala pra ele, mas qual o problema? Ele tá no cavalo. Mas ele é preto, ele é crioulo, ele tá num cavalo. Ele disse, tá bom, mas qual o problema? Ele é livre, ele pode ter um cavalo. Não pode ter um cavalo. Ele, tá bom, você quer um cavalo? Eu te dou um cavalo. Ele, não, eu não quero um cavalo. Por que eu vou querer um cavalo? Eu só não quero que ele tenha um cavalo. Doideira. Então é isso, o cara, ele assim, ele não quer ter um cavalo, mas ele também não pode ter um Ele quer te cavalo. nivelar por baixo. Então, quer dizer, ele não pode ter um cavalo porque ele é negro, ele não pode ter um cavalo. Que absurdo é esse, né? O cara fala, quem é esse cara montado num cavalo? Então, tem essas... Caramba, isso aí mesmo. se você for ver como é a psique da humanidade, aí entra na questão da escravidão, subserviência. Tem até um discurso que ele fala do crânio, que é diferenciado, né? Que o cara fazia a barba do meu pai com uma gilete, ele podia cortar a garganta do meu pai. Entendeu? É verdade. Mas ele não cortava. Por quê? Porque ele tinha na psique dele, ele tinha uma subserviência, que servir era importante. Né? Até porque servir dá estabilidade, né, cara? Os caras eles tinham medo do desconhecido. Então, pô, ele tá sofrendo, mas tem comida, tem um lugar pra cair. Por mais que não seja um dos melhores, você fica preso a um inferno que você conhece. Hoje só tá legalizado isso. Eu tenho meu bisavô, ele foi escravo, né? Ele dizia, né? O pai do meu pai passou para meu pai passou para mim e tal, que ele dizia que quando teve a abolição, ninguém tinha um plano de governo para especialista, tipo, abolir os escravos. Ok, como é que vai ser a lei trabalhista? Como é que vai ser, né, a alocação dessa galera que saiu das fazendas, que não são mais escravos? Não tinha nada disso. Tanto que por isso que surgem as primeiras favelas, né? Porque os caras não tinham para onde ir. E aí começam os assaltos, porque os caras não tinham emprego. Então aí fica uma situação. Ele disse que ele fez um acordo com o ex-senhorinho dele, ele continuar trabalhando para ele de graça, mas ele tem onde ficar. Olha aí. Caraca. Eu vou trabalhar aqui e tal. Tanto que aí vem os imigrantes japoneses, os imigrantes italianos, nessa época, começam a trabalhar nas fazendas e eles começam... E como eles não tinham... O próprio coronel também não sabia como remunerar a galera, não tinha esse padrão. Que chegou atrasado das cotadas. Os caras não tinham noção de nada disso. O que eles fizeram? E eu tenho que pagar o cara, né? Não tenho dinheiro. Então vai dando terra para eles como pagamento. Que aí vem a grande expansão. Tanto que você vai para o interior de São Paulo, você tem uma galera, assim, descendente de japonês, descendente italiano. Verdade. Aí, porque eles foram dando terras, porque eles não sabiam como gerir. Como pagar. Então, quer dizer, vamos abolir, vamos. Pode, sabe? Tudo no Brasil é meio que assim, né? Faz, depois a gente vê. Deu problema, né? Tal. Você tem várias questões hoje que você tem do reconhecimento da troca de sexo, por exemplo. Fantástico. A pessoa vai lá, muda o sexo, ok. Mas e no esporte? Aí você tem um protesto hoje das atletas do mundo todo, que o cara era nadador, o cara era 400º milhardésimo do ranking, aí ele troca de sexo, o cara vai bate todos os recordes. Né? Aí você tem o recordista, é uma mulher trans, aí as mulheres estão, peraí, não pode. Então, agora que vão tentar regulamentar, quer dizer, você tem, agora vamos ter que organizar a casa, porque... Tá dando ruim aqui na frente. Ficar assim, então, quer dizer, as coisas são feitas antes de regulamentar de forma correta, né? E aí você tem ali um hiato ali, nesse hiato você tem ali um abismo, né, que você pode cair.
É bizarro. Bom, hoje passou rápido. Passou voando, eu tô triste porque eu quero continuar o assunto, mas é isso, né, cara? A alegria de pobre dura pouco. Eu preciso trazer vocês aqui mais vezes pra gente poder trocar mais ideias. Já comprovamos que a gente traz de volta. É aí, ó, seus otários, vocês pensaram que a gente é dois papos. Tamo não, parceiro. Tamo aqui together. Meus amigos, obrigado por terem vindo. E tá ao vivo, não? Não. Vai ser editado depois? Não, porque senão ia falar editado. de show, de agenda de show, se ele tivesse e tal, pra falar. Não, mas a gente pode... Bota que a gente tenta não soltar rapidinho, então solta pelo menos um corte já aí no negócio. Bota pra galera. Você tá aqui no Rio pra fazer show, né? Hoje eu tô em Araruama. É bom, hein? Eu tô em Araruama hoje, mas esse mês agora acho que eu não volto no Rio mais. Em junho e julho a gente tá planejando algumas coisas, inclusive em agosto, né? Agosto. Tem algumas datas aí, então a galera fica antenada aí que em breve tem outras datas. Você vai fazer só Araruama? Hoje é só Araruama, aí dia 23 é Belo Horizonte. A galera, porque eu tô no Rio, eu tô focado só no... Eu tô em Belo Horizonte também, dia 23. E aí, a partir de junho, é uma nova agenda que a gente tá organizando ainda. E você só faz shows pra galera gospel? Cara, eu comecei em barzinho, restaurante, então eu tenho um texto que eu consigo falar para todo mundo. Sim. Né? Mas hoje o que mais chama a gente é o pessoal da igreja por conta do Instagram, né? Acaba Do que você estilo cria, de show, né? A galera cria um público em cima disso. Então é teatro e igreja, né? Onde a gente mais vai. É bom que você faz em todas as cidades que você vai, você tem um público específico que vai lá pra te ver, né? Tipo o Léo Lins, humor negro. Quem curte humor negro vai ver o Léo Lins. Aí você já é humor voltado para... Com essa demanda de internet, tem a necessidade, né, de nichar. Isso. O nicho é importante hoje. importante. Eu encontrei o Murilo Couto no aeroporto esses dias. Maneiro. Foi a primeira vez que eu vi o cara incrível também. E eu falei com ele, pô, cara, você é do nicho gospel? Tipo assim, pô, que legal, você nichou. Aí ele falou, cara, é importante isso. Porque você cresce. Depois que tu tá grande, tu pode falar do que tu quiser. Exatamente. Mas até você ganhar a tua força, né? Você realmente mas tem o que nicho deixar um Você tem lugar. uma galera que faz... Tem muito professor, né? Que faz show voltado pra Cadu Manhães, Isso, pô. Cadu Enfermeiro. Manhães, tem enfermeiro. Isso, tem mas eu acho que o Cadu não faz só de professor, né? Não, Então, mas tem um cara que... A Ju Querido fazia muito professor. Não, porque era professor, mas digo assim, mas eles fazem misturados, né? Ele tem um set do professor, mas acho que tem comediantes que fazem show só para professor, show de aula, isso eu quero dizer. Tem um show de esgota, professores também. Show de professor, exatamente. A galera Já fiz com vai eles criando também. esse nicho, né? Para atrair aquele público específico, né? Que hoje abriu um leque, né? Hoje o cara não vai... antigamente o cara ia muito, na minha época, quando eu comecei lá, quase 20 anos, a galera ia ver show de stand-up, independente do que tava. Aí. Hoje não, hoje ele tá mais Hoje em dia é seletivo. nichado, Quero ver né? aquele cara, quero ver aquele... Mudou, né? Mudou Não. o negócio. Cara, então deixa as suas também. O seu Araruama, inclusive, eu adoro Araruama, tá? Eu morei em Saquarema, então eu gosto pra caramba de lá. Araruama. Fala então a tua aí, tu tem alguma Não, agenda? eu vou fazer agora dia 24 de maio, né? Sábado que vem, lá na Casa da Comédia Carioca. Eu quero ir, hein? Vai lá, a hora que você quiser, pô. Vocês estão convidadíssimos lá. E vou fazer o show lá. Esse show eu vou terminar ele agora. É um show que eu faço há muitos anos. E acrescentei coisas novas, mas tem sets ali. E tem uma questão, você passa por isso também. A galera vai ver o teu show quando você não faz aquela piada antigona, o cara fica, sem pô, fato. eu não fez a piada. Tu acha tal. que a gente acha É, que ele a não gente quer acha. ouvir. Aí o cara fala assim, uma vez eu fazia um show, né? Tinha um set que eu fazia, que eu falei, pô, não vou fazer, mas que eu faço toda hora, né? Aí eu não fiz, o cara, pô, trouxe meu amigo foi aí pra ver essa piada ver, aí. tu não fez. Eu falei, putz, volta semana que vem. Só pra você essa piada, hein? E aí eu tô montando um show novo aos pouquinhos, né? Pra ano que vem vir com esse show novo. Então, Pô, maneiro. eu tô encerrando, eu vou fazer agora via 24, eu tô marcando a agenda em Curitiba, São Paulo, pra poder me despedir, né? Tem uma galera que me assistia há muitos anos, desde a época do Comedians, que me segue no Instagram, tem alguns seguidores que viram amigos, viram colegas. E aí, quando eu vou para São Paulo, tem uma galera que vai sempre ver. legal. Isso é legal. Tem fiéisinhos ali, sabe? E aí, quando eu vou para São Paulo, eu aviso. Eu vou em Curitiba também, Rio Grande do Sul e Floripa. Balneário, né? Pô, Balneário. maneiro. Aí eu vou fazer essas cidades e aí encerrar, né? Talvez eu faça o Norte Shopping mais pro final do ano. E aí para fazer a noite de encerramento aí desse show. E aí, em 2026, vem um show Cara, novo aí. e faz isso mesmo, cara. Porque assim, você é um cara muito único no que você faz, irmão. Eu sigo muito cara de stand-up. Você entrega de uma forma diferente. Pô, legal. Mas é estilo também, né, cara? Então, mas é o teu que você- estilo é muito raro, cara. Então, assim, mano, faz mesmo. Porque hoje em dia eu sei da correria, eu sei que é complicado pra caramba dos desafios que a gente tem no dia a dia. Mas quando eu vi você nessa batalha do Gentili lá, cara, você é um cara diferente pra caramba, irmão. Pô, E te obrigado, conhecendo cara, assim obrigado. pessoalmente,
torço ainda mais aí pra você explodir, estar onde você merece estar. Pô, Em obrigado, breve. valeu Com mesmo. certeza. Obrigadão, cara. Tamo junto. Palavras pô. bonitas aí, valeu. E todo sucesso pra você também. Amém, pô. Bora Estar tá junto aí. um dia. Valeu, pô. Fala bravo. Comédia realizando encontros. Caralho, aí. é isso, meu, Juntando que gerações. Pessoal, infelizmente o nosso tempo acabou, a gente já tá até já passando bastante do horário, mas eu quero agradecer a você que tá assistindo, que tá dando a oportunidade de trazer eles de novo aqui pra poder, pô, isso aí. Boa. que pra gente realmente é uma honra poder estar Sim. com vocês, tanto individualmente quanto juntos aqui, da gente poder estar trocando essa ideia mais de uma vez. Pô, pra gente isso é muito legal. É só chamar, pô. Ele mora pertinho. Bora do ladinho, do lado. Quiser fazer um próximo show aqui em Saquarema, não, cola aqui rapidinho, pô. A É, gente, vai, do a gente ladinho. arma, a gente bota mais gente pra poder Não, falar acho de que doideira. Em junho, eu voltando aqui, não sei como é que vocês vão estar de agenda, a gente já marca outra coisa A também. gente arranja um tempo pra vocês. A gente Vai ser arranja. top. Aí marca até noite aqui no Rio pra você fazer também. É verdade, Quando você já for, marca avisa bem que eu, bolado. que eu vejo aqui, a gente faz. Marca alguma coisa no Norte Shop, a gente troca Pô, ideia. legal. A gente Maneiríssimo. marca lá um Pô, teatrão lá, faz isso é um uma prazer. noite, vende já antecipado, a gente faz um esquema maneiro aí. Maneiro, maneiro. Vamos falar de Patrone e fechamos? É Patrone. isso, meus amigos. Então, ó, você, obrigado. Mais uma vez, a Patrone, cara. Patrone. Aqui Sempre. está aqui, ó, no ato, pra vocês não pensarem, é mentira, a gente tá detonando, É. a gente vai terminar de comer isso aqui lá fora, Cara, porque eu isso aqui não tá vou maravilhoso, deixar né? isso daqui passar batido, parceiro. Eu gosto pra caramba. Nem se tu quisesse dava, porque é tão bom. Não dá, filho. Então, ó, obrigado, Patrone. Segue a Patrone. É o arroba Parque Patrone Jacarepaguá. Jacarepaguá e o Patrone Américas. Américas. Entendeu? Agradecer também a Naimove, ao Multistúdios, a GWM, a todo mundo que tá deixando a gente fazer Tô comendo isso daqui. cebola no microfone aqui, tá? Não, tá ótimo. Vou beijar sua boca, pode ficar tranquilo. Fala do barulho. Não, tá show. Segue o Fala Comédia, arroba Fala Comédia Pod. Se puder me seguir também, te agradeço demais, é o Júnior Bernardes. Me ajuda aí a tentar voltar pro meio do stand-up, que eu tô precisando, tô querendo e preciso desse engajamentozinho poder voltar, A gente pessoal. vai, aí daqui a pouco começa uma série. É Júnior isso. de volta aos palcos. É isso aí. De volta pro meu palco. Pessoal, é isso. Gente, obrigado. Você que tá assistindo, brigadão também. Pessoal, tamo junto. Até a Valeu. próxima. Manda aí, ó, próxima vez que vocês quiserem trazer alguém aí, fala, ó, cara, traz fulano com ciclano, traz eles de volta, fala Os sobre outros assuntos assuntos. também. Assuntos também. Traz a pauta que, cara, a gente tá aqui pra poder ouvir, pra poder tornar a parada o mais E legal dos possível. assuntos que a gente comentou também, deixa aí nos comentários qual a opinião de vocês também. Treta, quer xingar nós, xinga Pode nós. xingar, me A gente xinga. bota o arroba deles se você mandar direct. Falou mal do Senna, vou te meter a porrada, Não, não passe em Senna, Nova Iguaçu. Você não é, fica no menor sentido em Nova Iguaçu, não passa Nova Iguaçu por causa do Senna. É passagem. né? Se você fizer em Japeri, ó, Xerém, nunca vem. Não passa aqui em Xerém. Pessoal, é isso, tamo junto. Muito obrigado. Valeu. Valeu. Até a próxima, pessoal. Beijo na Valeu, bunda, até valeu, segunda. valeu.